Você sempre gostou de ler? Eu tô querendo começar a ler, mas como que você começou? Como é que foi isso? Gente, eu detestava ler, eu detestava. Na escola, eu detestava, tanto que eu sentia que eu era de exatas. Eu gostava mais de matemática e tal, quando eu tava no fundamental, assim, entrando pro médio. E eu não gostava de ler nem um pouco. Meu pai me dava uns livros pra eu ler, eu ficava, ai, que saco, eu não quero ler esse livro. Então, assim, ao longo do tempo, eu fui estudando, eu fui lendo, por quê? Porque eu precisava. Então, para me formar na escola, eu precisei ler. Para passar no vestibular, eu precisava ler. Então, eu fazia a leitura, eu estudava por disciplina. Entende? É claro, eu estudava, eu ia bem na escola, eu sempre fui bem na escola, na faculdade também fui muito bem, porque eu tinha disciplina para estudar. Eu amava ler as coisas que eu lia? Não, não amava. Então, era um estudo meio. Eu lia por obrigação. Eu lia para o meu fim de passar em uma prova. Eu lia para o meu fim de passar no vestibular. Eu lia para o meu fim de me formar na faculdade. Então não, eu não gostava. E por que eu ia bem? Porque eu era boa em decorar. Eu tinha disciplina para fazer o que tinha que ser feito. Tem coisa na vida, gente, que a gente tem que ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. Não adianta ficar reclamando. Se eu quero passar na escola sem pegar recuperação, eu vou ter que ralar e estudar. Então eu montava meu cronograma de estudo, estudava, decorava as coisas, ia na prova, passava. Isso era um estudo meio. Eu não tinha um super prazer. Então, por exemplo, para vocês entenderem mais a ideia do estudo meio. Você tem um trabalho, você precisa chegar até o seu trabalho ou até a sua faculdade. Como que você chega? Ah, vou de carro, vou de ônibus. Então, o carro, o ônibus é o meio para você chegar ao seu fim de estar na faculdade, de estar no trabalho, ok? Então, o estudo meio é um estudo que você tem que fazer aquilo. Não adianta reclamar. Você tem que fazer, tem que ter disciplina, fazer para alcançar o fim que você está desejando. Então, esse tipo de estudo é mais decorar, gente. Tem que aceitar. A gente não vai amar ler dessa forma, né? Tem coisas que não vai. Então, quando eu tava na faculdade, eu tinha que ler muito, gente. Eu sou formada em Direito, pra quem não sabe. Eu tinha que ler muito. Era uma leitura que eu amava. Não. Se a gente consegue encontrar uma lógica, né, no que a gente tá estudando, começa a ficar um pouco mais fácil da gente estudar, da gente ler. Mas tem coisa que é simplesmente decorar. Por quê? Separado junto com acento e sem acento. Fórmula de Bhaskara. Gente, fórmula de Bhaskara, você tem que decorar aquela fórmula. Tabela periódica, quando eu tava no ensino médio, o meu professor fazia a chamada, a gente tinha que saber cada fileirinha da tabela periódica, de cor. Isso é o quê? Eu entendi a lógica da tabela periódica? Não, gente. Eu decorava, eu pegava aquele negócio ali, ficava formando frase com cada silabinha e decorava. Hoje eu sei a tabela periódica de cor? Não sei. Eu só decorei para aquele fim de passar na prova, passei, lindo. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque existem dois tipos de leitura, dois tipos de estudo. Tem um estudo que é o meio, que você não vai ter um super prazer, que você vai gostar e você vai separar um tempo no seu dia de prazer, é um hobby seu, não. É uma obrigação, você tem que fazer, pronto. Agora, tem o estudo fim, a leitura fim, que é quando você encontra algo do seu interesse. Eu só encontrei meu estudo fim quando eu já tinha uns 20 anos. Uns 20 anos. Então, assim, foram 20 anos detestando leitura, porque eu só tinha encontrado o estudo meio. Pra mim era aquilo, leitura era chato pra caramba, entende? Então, depois dos 20 anos que eu comecei a me interessar pela leitura. E como que foi isso? Como que eu comecei a gostar? E aí eu comecei a ficar louca por leitura. Por isso que eu falo tanto pra vocês, gente, leiam, faz muito bem, faz muito bem. Só que pra fazer bem assim pra vocês, vocês precisam encontrar o estudo fim de vocês. Porque quando você encontra algo do seu interesse, você tá lendo aquilo ali porque tá te fazendo bem. Não é um fim, você não tá lendo aquilo por obrigação porque você precisa passar numa prova, porque você precisa passar num vestibular. Você tá lendo porque você simplesmente gosta daquilo, você tem interesse naquele assunto, você quer saber mais. E qual foi a minha primeira leitura que me despertou esse interesse? Que fez eu descobrir o meu estudo fim, o estudo que eu realmente tenho prazer, a leitura que eu realmente tenho prazer, que me traz muito conhecimento. O livro O Poder da Cabala. Esse livro me apresentou 3 coisas que hoje fazem parte da minha vida, que eu vejo sentido nisso, que é maturidade emocional, desenvolvimento humano e espiritualidade. Eram 3 coisas que foi meu primeiro contato com essas 3 coisas. E hoje, essas 3 coisas são muito importantes para minha profissão, para o meu propósito de vida. E quando eu me conectei com essa leitura, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero mais disso, eu preciso de mais disso. Fez um efeito na minha vida, assim quando eu li. Entende? Eu não tava lendo porque
eu queria passar numa prova, eu simplesmente quis ler, porque me despertou interesse. E eu ia lendo e eu gostava daquilo. Então, quando você encontra algo que você tem interesse, a leitura flui e você colhe na hora. Aquilo é o teu fim. Quando você encontra uma leitura que faz sentido pra você, aquilo é um estudo fim, é uma leitura fim. Mas como assim, Fê? Eu não tô dizendo fim de morte. Nossa, isso tem a ver com o meu fim, com a minha morte. Não, é com a minha finalidade de estar aqui na Terra. Entende? Pra que eu vim pra cá? Tem a ver com a minha razão. Entende? Ou pode ser uma razão do momento, porque eu acredito muito que nós mudamos a cada dia. Então, falo muito de propósito de vida, né? Posso até fazer tema sobre... posso até fazer vídeo sobre esse tema, se vocês quiserem, comentem aqui que eu faço. Mas, enfim, a minha noção de propósito é que em cada fase da vida a gente tem um propósito diferente. Talvez pro seu propósito atual você precise de determinada leitura. Depois que você consumir determinada leitura, aproveitar dela, você vai criar um outro interesse de leitura. E assim você vai evoluindo cada vez mais. Mas primeiro é importante você encontrar qual o seu interesse hoje. Eu não quero que você saia desse vídeo e vá ler O Poder da Cabala. O Poder da Cabala foi algo que fez sentido pra mim, porque tá ligado com o meu fim hoje, entende? Mas, por exemplo, quando eu li O Poder da Cabala, eu amei demais. Eu falei pra minha irmã, chama ela de Tata, eu falei, Tata, lê esse livro, é muito bom, dei pra ela. Ela não gostou. Ela não gostou assim, o livro é bom, ela achou o livro bom, mas não foi assim de tão profundo pra ela. E hoje a minha irmã é mãe de 2 meninos lindos, maravilhosos, meus sobrinhos. E o maior objetivo dela hoje, a maior razão dela hoje, é que ela tá focada em ser uma boa mãe. Como que eu crio essas minhas crianças bem? Então, quais são os livros do interesse dela no momento? Como educar os filhos, como entender a mente da criança, como eu posso ser uma boa mãe de meninos, sei lá, não sei os temas do livro que ela lê, porque não é algo do meu interesse, mas para ela são livros muito valiosos hoje. Então é importante que você encontre temas do seu interesse e não simplesmente pega a lista que alguém indicou e vai lendo de forma totalmente aleatória. É claro, a leitura é muito boa e quando eu comecei a ler, eu li assim, fulano indicou, vou ler esse, fulano indicou, vou ler esse. Então eu ia lendo uns livros assim, e quando eu ia vendo, tipo, eu só tinha lido uns livros e ficou no ar. Mas eu preciso achar uma forma de articular esse conhecimento, de usar isso de uma forma útil para minha vida, para eu me tornar mais inteligente, para eu me tornar uma pessoa mais culta, com conhecimento valioso, não para sair por aí exibindo conhecimento, para realmente eu conseguir evoluir como ser humano e ajudar outros seres humanos a evoluírem também. Então, como que você realmente se torna bom em algo? Quando você consome muito, consome de qualidade e articula isso. Não adianta você ler um livrinho e falar, sou expert nesse assunto porque agora eu já li esse livro. Você leu a visão de uma pessoa sobre esse tema. Leia a visão de várias pessoas sobre esse tema e leia conteúdo de qualidade. Às vezes eu vejo uma pessoa que viu um post no Instagram e um blog e pronto, já sei sobre esse tema, entendi tudo. Gente, não é assim. Nada contra posts, não vou menosprezar post nenhum, até porque eu trabalho com posts, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando eu faço um post, eu coloco minha alma naquilo. Só que pra eu fazer um post, pra eu tocar as pessoas, eu estudei muito sobre aquilo. Entende? Aquilo que vocês estão vendo é um trechinho de algo que eu estudei muito. É a pontinha do iceberg. Então vocês estão vendo só um trechinho e às vezes vocês veem um trechinho, né? E acham, pronto, é isso mesmo. Já sei de tudo sobre esse assunto. Não, não sabe. Tem que estudar mais. Lembra? Tema anterior, vai pro muito e vai pra coisas de qualidade. E qualidade é o quê? É quem tem muito seguidor? É quem é muito famoso? Não, não tem nada a ver com isso. É quem tem um bom currículo? Gente, tem tantas pessoas formadas em melhores universidades da Terra e na prática não conseguem comunicar, não conseguem desenvolver na prática. A pessoa na mente assim é um crânio, mas na hora de desenvolver, de praticar, de agir, a pessoa não consegue. Não é ter a melhor universidade, não é ter 1 trilhão de seguidores, é você se conectar com o que aquela pessoa tá falando. Quando você lê aquela pessoa, você sente o efeito no que ela tá falando, você tá vendo que ela entrega mudança na sua vida. Você vê resultado quando você lê, quando você assiste. Isso pode ser por meio de leitura ou por vídeo também, mas como nesse vídeo a gente tá falando sobre leitura, vamos para os livros, tá bom? Mas enfim, precisa ser de qualidade, você precisa sentir que aquela pessoa sabe do que ela tá falando e precisa sentir o efeito, sentir a entrega daquilo na tua vida, entende? E tem pessoas também que você vai se conectar. Pode ser que tenha uma pessoa que te passe um tipo de conteúdo
que você não consegue consumir muito bem daquela pessoa. É claro, a gente não tem que só ler pessoas que a gente concorde com tudo. Eu leio muitos livros e muitas partes dos livros que eu leio são coisas que pra mim não fazem muito sentido e tá tudo bem. Eu vou filtrar o que tem de bom. Eu vou filtrar o que pra mim faz sentido. E mais importante, terceiro passo, eu vou articular com outras visões de outros profissionais, de outras manifestações, então, de outros livros. Então, por que muito? Porque você precisa ter várias visões, não pegar a visão de uma pessoa e atribuir isso para sua visão. Leia a visão de várias pessoas e veja onde elas se conectam, o que elas têm em comum. Isso que elas tiverem em comum, com certeza vai ser algo muito valioso. E, além de várias visões, você pode formar a sua própria visão. O que você pensa do que essa pessoa falou aqui? O que você pensa do que essa pessoa falou aqui? Então, você vai se tornando muito mais conhecedor desse assunto. Então, qual é o primeiro ponto? Achar o que você tem interesse. E depois, você vai ler muito sobre isso. Você não vai ler um livrinho aqui, você vai ler vários de qualidade e vai articular esses conteúdos, entende? Para ver o que eles têm em comum e você formar a sua própria visão de acordo com o que eles têm em comum e com fragmentos de cada um e também de seus próprios pensamentos, sua própria avaliação sobre isso. Conforme você começa a ler, você começa a se tornar mais crítico, mais culto também e consegue formar sua própria visão sobre os assuntos. Então, a fulana passou uma lista dos livros que ela leu. Aí você pega a lista lá, é um livro sobre finanças, um livro sobre empreendedorismo, outro sobre política, outro sobre feminismo. O negócio é tudo variado. Então você não fica realmente bom em algo, entende? Você só tá lendo por ler. Porque a fulana leu. Então não faça isso, faça a sua lista. Qual tema você tem interesse? Então vamos lá. Feminismo. Se você gosta do movimento feminista, leia sobre feminismo. Política. Se você gosta sobre política, vai ler sobre política. Se você terminou um relacionamento, vai ler livros de superação, livros de amor próprio. Se você se sente muito mal sozinha, vai ler livros que ajudem na sua autoestima, ajudem no seu amor próprio. Se você acha que você é uma pessoa muito reativa, vai ler livros sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano. Se você gosta de economia, se você é ambiciosa, quer ter mais dinheiro, vai ler livros sobre finanças, como enriquecer. Tem vários livros sobre finanças. Se você quer empreender, vira mestre em empreender, vai ler vários livros, consumir vários conteúdos sobre empreendedorismo. Então vai consumir muito do tema que te interessa. E como que você vai montar a sua lista? Você pode até pegar a lista da fulana, desses livros aqui dela, joga todos no Google e vai lendo. Qual é a nota desse livro? Lê o resumo sobre o livro, será que me interessa? Achei interessante o resumo desse livro. Vou ler esse. Aí vai, digita no Google, livros sobre finanças, quais os melhores? Aí você pega uma lista de livros sobre finanças lá no Google e vai pesquisando sobre cada um deles. Quais mais te despertam interesse? Aí você pega e lê pelo menos 5 livros. Vamos colocar um número pro muito? 5 livros desse tema que você está interessado. Depois que você lê esses 5 livros, você vai articulando entre eles. É claro, ler o primeiro e o segundo já pode articular entre eles. Então, vai anotando conforme você for lendo, vai grifando. Não faça uma simples leitura de, tô lendo por ler, tô lendo porque minha meta é ler um livro por mês. Não faça isso. Faça pelo seu bem, pela tua evolução. E se você fizer isso, você vai se tornar cada vez um ser humano melhor, mais culto, mais evoluído. E se você não tem o hábito de ler, você vai desenvolver esse hábito através da disciplina. Pode ser que no começo seja um estudo meio, porque você está tentando adquirir o hábito pela leitura. Mas conforme você começar a colher os frutos daquilo que te interessa, se torna um estudo fim. E aí a coisa começa a fluir naturalmente. Então vamos lá. Agora aqui comigo você já vai estabelecer uma meta de leitura diária. Qual o horário que você vai ler, quanto tempo que você vai ler. Tem gente que faz meta por páginas, vou ler 10 páginas por dia. Tem gente que faz meta por capítulo, vai ser um capítulo por dia. Eu gosto de fazer meta por tempo. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu lia 15 minutos por dia. Que horas? No meu horário de almoço. Então eu almoçava ali, o restaurante do meu trabalho era pertinho assim, né, do escritório que eu trabalhava. Eu almoçava ali em 20 minutinhos no restaurante, eu tinha uma hora de almoço, conversava um pouquinho com o pessoal e 15 minutos do meu horário de almoço era pra leitura. Então todo dia eu coloquei essa meta de ler 15 minutos. Conforme eu fui evoluindo, eu fui aumentando essa meta. Então faça no seu tempo, o que dá de acordo na sua realidade. Não adianta você estipular uma meta absurda. Então, por exemplo, eu vou ler 1 hora por dia. Você consegue encaixar 1 hora por dia na sua rotina hoje? Se não, não vai fazer meta absurda. Encaixe uma meta que realmente dá. Ai, Fê, mas não tem nenhum minuto na minha rotina. Você não pode ler no transporte que você tá voltando do trabalho, gente que volta de fretado, de ônibus. Ai, não, Fê, não consigo, não dá pra mim. Então, no horário de almoço, Fê, não dá pra mim. Então, acorda mais cedo.
Para de desculpa, você pode acordar 15 minutos mais cedo e fazer 15 minutos de leitura, entende? Coloca essa disciplina, é pra sua vida, é pra sua evolução, fazer o que tem que ser feito. No começo vai ser um estudo meio, mas quando você começar a colher os frutos, isso se torna fim. E aí vai te fazer muito bem, você vai ver como que leitura é maravilhoso. A gente evolui como ser humano através da leitura. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você comece a ler, que você encontre seu estudo fim, que você encontre temas do seu interesse e que você se torne uma pessoa muito mais evoluída, com muito mais conhecimento. Pode ter certeza que a leitura vai te ajudar muito na vida. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser deixar sugestões também sobre mais temas pra vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou olhando os comentários de vocês, tá bom? Eu amo ler os comentários, amo quando vocês compartilham os vídeos também, então compartilhem. Vamos se unir aí pra ajudar todo mundo a evoluir. Beijo, gente!